Bem-vindos a mais um episódio do Pé de Moleque Podcast. E a gente conta mais uma vez com a doutora Lizy Urtiga, endocrinologista pediátrica, que hoje vem falar de um assunto que eu sei muito, que é baixa estatura. Posso falar com propriedade. A doutora Lizy é médica formada pela Universidade Newton Lins, depois fez pediatria no HUGV aqui na Universidade Federal do Amazonas. E, por fim, fez endocrinologia pediátrica lá em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, e hoje atende aqui conosco. Lizy, muito obrigada mais uma vez. Isso. Bem-vinda. Vamos lá. Vamos lá começar a falar desse assunto que me é muito caro. Então, o que é baixa estatura em criança? Então, a baixa estatura em criança é quando a gente encontra uma estatura baixa. É isso, né? O pediatra avalia essa criança e coloca ela no gráfico de crescimento e vê que ela está abaixo ou de 2 desvios padrões, ou abaixo do canal familiar, aquilo que é esperado geneticamente para a família dela, ou ela está abaixo do percentil 3 na estatura. Isso é baixa estatura. E aí, e eu sempre digo, a questão da baixa estatura, ela não é uma única aferição, né? Eu vou lá e vi que, de fato, o paciente, naquele dia, estava baixo. Isso, para mim, não é... Assim, ele está abaixo, ok, mas isso não é o que valoriza, o que me chama a atenção. Porque o que a gente mais valoriza e que, de fato, me chama a atenção é a velocidade com que ele cresce. Isso é mais importante. Porque, assim, estar baixo... não quer dizer que eu vou ser baixo, né? Certo. Eu sempre digo isso para os pacientes. Porque, assim, primeiro a gente precisa conhecer, de fato, como esse paciente vem crescendo. Ele continua... Ele estar baixo porque ele caiu na curva ou ele sempre se manteve baixo? Isso a gente tem que diferenciar na hora de uma primeira abordagem. E é legal você falar isso, porque as pessoas simplificam muito aquela questão do acompanhamento pediátrico. Ah, mas eu vou lá só pesar e medir. Isso. E esse só pesar e medir tem todo esse olhar técnico, né? Com certeza. E aí você fala da velocidade de crescimento, assim... Quer dizer, vou fazer 2 perguntas em uma. Uma que os pais, às vezes, comparam muito. Ah, meu filho está baixinho comparado com o pessoal da escola, mas isso não necessariamente quer dizer que ele é uma baixa estatura. Isso. Tem que estar lá no gráfico, né? E essa questão de velocidade de crescimento, como é que eu vejo? Como é que eu tenho que saber? Então, como é que a gente consegue ver essa velocidade de crescimento? É com acompanhamento pediátrico. Certo. Isso é muito importante. Ir ao pediatra, ser visto, medido... pesado, auscultado, isso é muito importante, porque isso faz parte da saúde da criança. E, assim, um dos sinais indicadores de saúde é peso e estatura. Crescer bem. Para eu crescer, eu preciso estar bem. E só cresce quem está bem, quem come bem, quem faz atividade física e quem está secretando hormônio de crescimento adequadamente. Então, assim, esse olhar do pediatra é muito importante mesmo. E como é que eu vejo isso? É a consulta de puericultura. A cada 3 meses, a cada 6 meses, é isso aí que eu tenho que avaliar e colocar realmente no gráfico. Como é que essa criança está? Ela vem crescendo ou não? Essa criança ela estava bem e começou a decrescer. Alguma coisa está errada. Então, é essa periodicidade da atenção pediátrica que vai me trazer essa resposta. Né? Não é uma estatura baixa. Entendi. Né? Então, tem que ver um filme. Ali, exatamente. E aí, assim, tem essa questão de, a minha família toda é baixinha, eu necessariamente vou ser baixinho, ou não? Eu posso ter alguém alto dentro de uma família baixa? Depende. A gente tem baixa estatura familiar, de fato, geneticamente, todo mundo é baixo, por alguma alteração genética. Mas eu também tenho situações de pacientes que chegam, que são baixos, pais baixos, mas aí você vê o irmão, o tio não era baixo. E, assim, eu tinha um avô muito alto, a minha mãe era baixa de fato. E aí, quando você vai ver e tenta buscar essa história, às vezes eu pego um pai deficiente que não foi tratado. Entendeu? Uma mãe que fez uma puberdade precoce e perdeu estatura. Então, assim, ter pais baixos não significa que eu vou ser baixo. Isso tem que ficar muito claro. Porque, às vezes, as pessoas até se acomodam, assim, eu sou baixo,
então ele é baixo mesmo. Mas não, vale a pena olhar, né? Assim, principalmente se eu tenho uma família que eu tenho pessoas de estatura normais ou altas. Isso precisa ser valorizado. Mas, claro, baixa estatura familiar, principalmente aqui na nossa região, né? O indígena, ele tem uma estatura baixa. Então, assim, acaba que a gente tem um perfil de estatura em comparação com o resto do país mais baixo, né? Então, a baixa estatura familiar, ela existe sim, de fato. E aí ela ela, na verdade, então, ela é uma condição, né, da família genética, ela se diferencia de outras baixas estaturas? Sim, sim. A gente tem, assim, as causas de baixa estatura, né? A gente tem as baixas estaturas que são primárias do osso, né? Inerente ao osso, uma alteração óssea, ou genética, ou desproporcional, né? Que causa deformidades ósseas. E tem as causas secundárias, que aí a gente abre um leque de possibilidades. Que dentre elas é a deficiência do GH, são as doenças crônicas, né? Todas as doenças crônicas, doenças desabsortivas, asma, doença renal crônica. Então, todas essas doenças que demandam da saúde da criança como um todo, crianças que internam muito, isso tudo também entra como causa de baixa estatura, má nutrição, né? E aí também temos os prematuros e os PIGs. Ainda tem essas crianças que também têm baixa estatura e que têm benefícios com o tratamento correto com hormônio de crescimento. Então, a hora que eles chegarem lá para você vai ter que avaliar qual é a causa daquela baixa estatura. A triagem de baixa estatura ela é bem complexa, porque a gente, assim, claro que na anamnese a gente consegue meio que ir contornando, mas acaba que a gente faz uma triagem dos sistemas, né, todos, a parte óssea, vê essa questão familiar. Uma coisa que a gente sempre faz, a gente faz o cálculo do potencial genético dessa criança, levando em consideração os pais. E uma das coisas que eu sempre falo para os pais é isso. Eu estou levando em consideração o que vocês são hoje, para eu ter como parâmetro o seu filho. Mas, claro, se você teve algum problema de crescimento lá na sua infância, fica difícil para mim. Então, não quer dizer que isso é 100% matemático, porque também tem isso, né? Tem pais que chegam com, assim, uma expectativa, na verdade, de altura, e quando a gente coloca no papel, eles ficam meio, poxa, era isso mesmo? Então, assim, isso é um ponto de partida. Eu preciso ter um ponto de partida para a gente até conhecer como essa criança está crescendo. Se ela está crescendo dentro daquilo que a gente esperava, ou se ela está muito fora daquilo. Entendeu? E aí, quando chegou lá no consultório, você viu que de fato tem, você falou que a triagem é complexa. E ela passa pelo quê, assim? Então, a gente faz, por exemplo, uma avaliação da bioquímica, toda a parte de doença desabsortiva, né? As doenças alérgicas, né? Função renal, hepática, toda essa parte bioquímica mesmo. A questão óssea, ver se tem alguma desproporção óssea ou não, isso a gente faz no exame físico. O raio-x de mãos e punhos para a idade óssea, ele também é o nosso ponto de partida. E, às vezes, a gente precisa fazer exame de imagem de sistema nervoso central, porque a hipófise é a grande, né, que orquestra todo esse sistema. E a gente tem algumas alterações tumorais ou até de desenvolvimento da hipófise que nos mostram, nos corrobora para a deficiência do hormônio de crescimento. Então, assim, de fato, os exames laboratoriais, assim, nessa era que a gente está de muitos exames, quando chega para a investigação de baixa estatura, eu sempre falo, a gente vai precisar fazer alguns exames de verdade. E aí você tinha falado na puberdade precoce, e aqui também acontece a questão de... Você vê que essas crianças ficam abaladas do ponto de vista psicológico ou não? Você acha que... Sim. A estatura hoje, assim, a gente tem um impacto, principalmente para os meninos, a gente tem um impacto social importantíssimo, né, nos meninos. As meninas têm também, mas elas conseguem driblar um pouquinho, tem o salto, né? As meninas, elas conseguem... Eu acho que a mulher em si, ela consegue dar conta mais desse prejuízo, vamos dizer assim, estatural. Mas o menino, não. E, assim, o menino, além dessa questão
social, né, de esperar do menino uma altura maior, a gente tem concurso público que tem corte por estatura, principalmente da área militar. Né? Eu sou militar, então eu sei que a gente tem um corte de estatura para concurso público militar. Então, os meninos baixos, eles ficam na triagem. Na verdade, na triagem, na inscrição. Pela estatura, eles reprovam um concurso público por estatura. E, isso é real. Nossa. E assim, entrando também num outro nicho que está muito em voga, que é o jovem atleta, a gente também tem uma demanda de estatura do jovem atleta assim absurda. Eu tenho pacientes que eles precisam ter estatura X para eles serem avaliados em times, por exemplo. Então tem isso também. Dentro do esporte, a gente tem também uma demanda enorme da estatura. É claro, quem é maior vai ter vantagens, entendeu? Em muitos esportes. Muitos esportes. E isso tem chegado com uma certa frequência. Nossa, e assim, eu falo porque eu sempre escutava isso. Tem que fazer natação, vai jogar basquete. Exatamente. Tem alguma coisa que dê pra fazer. Na verdade, isso sempre vem, né? Doutora, eu posso colocar na natação? Se eu botar na natação, vai... Então, na verdade, não tem, né? Não existe essa relação. Na verdade, os altos vão para o basquete e os baixos vão para a ginástica. É Darwin, não é Lamarck. Não é exatamente. Não é. Entendi. Não é, mas a gente tem sempre uma orientação, principalmente para os meninos. Enquanto a gente tem cartilagem viável, osso aberto, assim que eu falo para ele, osso aberto, espaço de crescimento viável, calma com a sobrecarga, né? O impacto e a sobrecarga nesse eixo axial para que a gente mantenha isso, né? Porque os meninos também chegam uma fase que eles querem tudo. Eles querem academia, eles querem crescer, eles querem tudo ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado em relação a isso. Então, isso atrapalha, de fato? A sobrecarga atrapalha? A sobrecarga atrapalha. A sobrecarga não assim... É eventual, mas eu digo assim, por exemplo, carga de peso, um peso muito resistivo, uma academia muito pesada para uma criança. Jovem e adolescentes, eles estão liberados para ir para a academia, com orientação, né, do educador físico, para aquela faixa etária, né? Mas dentro das academias a gente também tem orientado esses pais. Legal. E aí, assim, tem baixa estatura, você avaliou, quem que pode ser tratado? Então, a gente acaba tratando os pacientes, assim, primeiro para fazer diagnóstico, né? Paciente que não produz hormônio de crescimento, a gente tem um teste de estímulo que está também, assim, nos degraus, assim, de avaliação. Por exemplo, a gente viu que ele não cresce bem de fato, viu que a idade óssea está muito atrasada em relação à cronológica, vê que essa criança não está bem ou não produz bem, a gente tem um teste de estímulo que a gente faz uma medicação para ver qual é a produção máxima de hormônio de crescimento dessa criança. E, assim, se ele não atingir aquilo que é desejado no exame, ele fica com diagnóstico de deficiência, né? E claro que esses testes, eles não são 100%, não são eles que fecham o diagnóstico. Claro que o diagnóstico é o conjunto, é a criança que não cresce, com o osso atrasado e que está baixa e está fora do canal familiar, ou que tem alguma alteração de sistema nervoso central. Então, esses pacientes, eles se beneficiam de serem tratados com hormônio de crescimento, porque com o que eles têm, sozinho, não vai. Entendi. Eles não crescem. E a partir de que idade a gente consegue fazer essa avaliação e determinar que agora é uma hora boa para a gente começar o GH? Então, depende muito da causa, né? Por exemplo, quando a gente pega os pigs e prematuros que não fizeram aquela recuperação, o catch-up do primeiro ano de vida, a gente espera até 2 anos. Nossa, cedo assim? E o benefício é usar o GH de uma maneira precoce, com a dose correta e o tratamento longo.
Entendeu? Eu esperar a puberdade, atrasar muito o osso para começar a tratar, isso não tem tanta efetividade. Tá? Porque a puberdade e o crescimento, elas andam lado a lado. Então, acaba que se eu for esperar a puberdade para começar a investigar isso ou começar a tratar isso, a puberdade ela tá junto. Então, ela vai fazer esse osso avançar. Ela vai... Então, fazer hormônio de crescimento só ali naquele momento, o ganho, o benefício, ele é menor. Entendi. A gente conseguindo identificar essa causa lá antes da puberdade, começando a tratar, é muito interessante. Eles têm uma excelente resposta. E eu sempre digo assim, o paciente que começa a desacelerar, ele vinha crescendo bem e começou a cair no gráfico, esse paciente precisa ser visto. Até para a gente tentar entender o que está causando isso. É uma doença crônica? Ele está abrindo um quadro de doença crônica? Ou ele tem uma deficiência de GH mesmo? Então, que ele precisa ser tratado ali naquele momento. Porque a doença crônica, quando você consegue estabilizar, eles até crescem bem, tá? Mas a insuficiência renal, a gente tem também uma indicação, porque assim, a gente tem uma indicação do FDA, a gente tem uma indicação da Anvisa e a gente tem uma indicação do Ministério da Saúde, entendeu? Para hormônio de crescimento. Mas a gente tem algumas patologias que respondem muito bem ao hormônio de crescimento. Muito bem mesmo. A insuficiência renal é uma delas? Então, o prematuro e o pequeno para a idade gestacional tem uma indicação, quem tem doença crônica é outra, e de maneira geral, aquela molecada assim que com 6, 7, 8 anos, eles já começam por causas de insuficiência de GH, e aí isso vai até que idade, mais ou menos? Então, o deficiente de GH, não produz GH. Eles não vão produzir para a vida inteira. Então, por exemplo, quem tem uma alteração hipofisária e não produz, ele não vai produzir para a vida inteira. Então, ele vai fazer a reposição hormonal até ele atingir a estatura final dele. Tá? Eu digo que até o osso fechar. O osso fechou, a gente para de fazer o GH, né, de repor o hormônio de crescimento para crescer. Mas o hormônio de crescimento, ele tem outros benefícios, que não é só o crescimento estatural. Então, quem é deficiente, nos casos de hipopituitarismo, por exemplo, eles usam GH numa dose menor na fase adulta, pelo benefício do GH na questão metabólica, no ganho de massa magra, entendeu? Então, tem outros impactos do GH na vida de quem é deficiente, porque não é só crescer. Né? Na infância, a gente pensa muito em estatura, mas para quem não produz, ele precisa repor até a fase adulta. Nossa, e aí é injeção? Todo dia? Todo dia. Nossa. Então, é injeção. Só que ela não é tão dolorosa porque ela é subcutânea. Então, é aquela... Como se fosse de insulina, sabe? Como se fosse diabético ali. Mas é todo dia à noite. A gente tem um lançamento recente, que é um GH semanal, que veio aí. A gente já tem... Aqui no Brasil já tem? Já tem no Brasil. Acho que tem 2 anos que já tem no Brasil. E aí, ele tem alto custo. Como o hormônio de crescimento, ele é um tratamento de custo elevado. Porque são muitos anos, né? Não, e a medicação tem um valor elevado também. E ela também está contemplada no SUS? Tá. Não esse semanal, né? O diário? Não, o diário. E aí, no SUS, a gente, no Ministério da Saúde... Quem é elegível para ter direito a pegar no Ministério da Saúde, né, pegar na SEMA, é o paciente deficiente do hormônio de crescimento e a síndrome de Turner, que também tem baixa estatura por uma deficiência do gene CHOX, é uma questão genética mesmo, e aí eles também têm direito. Então, esses outros, como PIG, não tem? PIG, os outras síndromes genéticas que também cursam com baixa estatura e que têm indicação de GH, no Ministério da Saúde, eles não contemplam. Aí eles têm que pagar do bolso. Tem que pagar. Eita. E tem muito efeito colateral? Eles toleram bem? Como é que é? Não, é muito tranquilo, muito tranquilo. A queixa
Dorócia, às vezes, um pouquinho de dorócia, principalmente quando está acelerando, né, o desconforto ósseo. Tem descrito na literatura uma hipertensão intracraniana. Eu nunca vi na residência, nem no consultório, mas a gente sempre orienta os pais para uma cefaleia intensa. Aí passa no oftalmo, faz fundo de olho, se tiver de fato precisa retirar, né? Mas assim, nunca vi. Mas é muito tranquilo. Assim, eu tenho pacientes que estão tratando desde muito jovens, e quando chegam assim, na adolescência, eles mesmos já estão fazendo, sob a supervisão dos pais, mas eles mesmos aplicam, e muito tranquilo mesmo. E quem necessita do hormônio de crescimento tem uma resposta maravilhosa, e muda o curso de estatura, sem dúvida. Legal. Sem dúvida. E esses pacientes que têm uma baixa estatura familiar, eles não são elegíveis e não têm benefício, é isso? Então, depende. Porque, assim, a baixa estatura familiar, a gente entra todo mundo que é pequeno, mas a gente não consegue fazer diagnóstico molecular dessas crianças. Então, a gente acaba que não sabe a causa. Eu tenho pacientes de baixa estatura familiar que responderam super bem. É mesmo? Talvez tenha um cunho genético lá que responde. Então, assim, claro que tem paciente que não responde. Eu sou muito sincera com os pacientes em relação a isso. O pai que chega, eu não aceito essa estatura, eu quero tentar, né? A gente tenta, a gente faz um teste terapêutico de 6 meses, e aí eu mostro o pai, olha, você está investindo numa medicação que tem efeito colateral, que tem todo, né? E não está tendo benefício, ele está crescendo exatamente igual como ele crescia sem a medicação. Entendi. Mas tenho pacientes que respondem, de fato, que respondem. E aí a gente fica nesse limbo de que a gente não consegue fazer diagnóstico molecular e genético de tudo. E que, às vezes, a baixa estatura familiar ali é porque a gente tinha uma alteração genética lá de trás. Entendeu? E uma outra coisa que a gente sempre também, como puberdade e crescimento andam lado a lado, é a estatura que aquela criança está no momento que ela entra em puberdade. Isso também é importante, porque se ele entra em puberdade muito baixo, ele vai começar a fazer o acelerar, né, do crescimento muito baixo, e esse osso vai evoluir. Então, ele vai fechar ainda muito baixo. Então, é uma outra visão que a gente endócrino tem, de não olhar para a puberdade só como puberdade precoce. Sabe? Aquela história dos antes dos 8 para as meninas. Sim. E antes. A gente tem um olhar diferenciado, pensando em crescimento, a estatura que aquela menina está naquele momento. Porque, às vezes, a gente precisa bloquear essa menina para que ela não tenha um prejuízo de estatura. Para que a gente jogue esse crescimento, esse acelerar um pouquinho mais para frente. E, às vezes, as meninas chegam já em puberdade com esse osso lá na frente. Então, acaba que a gente faz as duas coisas. Tem muito paciente que vocês vão ver que a gente está bloqueando e fazendo hormônio de crescimento junto. Porque tem um prejuízo, porque esse osso avançou muito e ela ainda está muito pequena de estatura. Então, acaba que a gente precisa bloquear e fazer hormônio de crescimento junto para a gente ter um benefício. Nossa, é um mundo, né? Mesmo? É e complexo, aí, uma pergunta para cutucar, assim. Tem alguma vitamina... Porque hoje tudo é suplementação, ômegas, vitaminas D. E aí, você acha tem alguma coisa que faça de fato, que ajude de fato ou não? Impacto em estatura? Não temos. Nada, né? A única coisa que faz crescer é hormônio de crescimento. E hormônio de crescimento é hormônio subcutâneo. Não existe hormônio de crescimento em comprimido, efervescente, gel. Não existe. O único hormônio de crescimento é injetável subcutâneo. Entendi. Queria te agradecer mais obrigada. uma vez. Foi muito legal. Vai ser como é, convidada cativa aqui. Que delícia. Obrigada. E onde muito o pessoal te acha? Então, eu estou lá na Pé de Moleque. Fiquem à vontade. Estou lá para atendimento, para tirar dúvidas. Fiquem muito à vontade. Vou deixar meu e-mail para quem tiver dúvida. Pode mandar que a gente vai responder. Embaixo. Legal.
Obrigada, viu, Obrigada a Lise? você, Ana. Foi ótimo. Eu adorei, de verdade. E para você que ficou aqui até o final, deixa de novo aí o seu like, deixa um comentário, compartilhe com os amigos para que o conteúdo chegue a mais pessoas. Até a próxima semana. Lise, eu adorei!